Fala, mulheradas! E homens também, porque homens também é participativo. Alguns não são, mas não vamos generalizar todos, tá bom? Hoje eu quero contar pra vocês uma história. Vai ser, eu não sei quantos vídeos vai dar aqui, mas acho que vai dar alguns videozinhos que eu não quero deixar nada novo pra vocês, tá? Quero contar pra vocês a minha trajetória, como que foi pra ser mãe, tá? E o processo da fertilização, quanto que eu gastei, sobre os embriões congelados, sobre o tempo para poder fazer essa fertilização. Eu acho que vai ser bem bacana acompanhar isso com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero contar para vocês que eu passei 20 anos tentando engravidar, tá? Eu tinha 19 anos quando eu comecei a morar com meu marido, né? Que era namorildo, né? Quando eu tinha 19 anos. E aí, gente, eu nunca usei preservativo e também nunca usei o anticoncepcional, tá? Com 19, passou 19, 20, 21 anos. Quando eu tinha 21, eu tive um mal-estar. Aí tava fora da época da minha menstruação, eu tive um sangramento e fui pro hospital público, né? E lá eles falaram que eu tava grávida, eles fizeram o exame de toque, falaram que eu tava grávida, que eu tinha que começar a fazer o pré-natal, mas o meu coraçãozinho dizia que eu não estava grávida, então eu nem dei atenção e não fiz o pré-natal, nunca voltei pra lá, pro hospital nem nada, não fiz nada e não tava grávida. Se eu tivesse grávida também, possivelmente pode ser que eu tenha perdido, mas o coração dizia que eu não estava grávida, então eu não dei atenção pra eles. Eu pensei, só adiantou minha menstruação e pronto, e acredito que foi realmente isso que aconteceu, tá? Isso com 21 anos eu fui passar eu não tinha plano de saúde, eu passei no doutor Estevão, ele tem até o mesmo sobrenome que o meu, numa UBS, e ele pegou e me fez um encaminhamento para eu poder fazer o acompanhamento e talvez fazer uma fertilização na Pérola Byton. E aí eu peguei essas cartas, esses exames que tinham que ser feitos, e eu dei entrada já para falar que eu nunca fui chamada, tá? Eu nunca fui chamada. E eu fiz todas as coisas, os procedimentos direitinho, e eu nunca fui chamada. Aí isso eu tava com 21 anos, eu casei, e mesmo assim eu nunca usei preservativo e nem anticoncepcional. E aí 21, 22, 23, acho que com 23 anos mais ou menos eu comecei a pagar a consulta, fiz plano de saúde, né? Comecei a pagar a consulta. E aí eu fiz um exame chamado teste de compatibilidade, sabe? Pós-coito. Eu não sei se vocês conhecem esse exame. É um exame que você pega, tem a relação sexual na madrugada, depois você tem que colocar os pés para cima, depois você tem que ir no laboratório para fazer a coleta para ver quanto que sobreviver ali. E aí no meu deu 100% inativo, não tinha nada, né? Então eles concluíram que eu tinha incompatibilidade com o meu marido e é por isso que eu não engravidava, tá? Quando eu tava lá pros meus 24 anos, eu fiz a minha primeira reunião com a fertilização e, é, e nessa reunião eles falaram que esse teste de pós-coito não era mais utilizado e que não existe isso de incompatibilidade, que teria que investigar mais fundo, mas eu já tinha feito todos os exames, gente. Além dos exames de sangue, meu marido tinha feito os exames dele e não tinha dado nada. Eu fiz aquele das trompas também, não tinha dado nada, que é um exame muito ruim, não sei se vocês já fizeram, mas é um exame muito ruim, mas não deu nada, tá? Eu não tinha problema nenhum nos exames e meu marido também não tinha, tá? E aí, gente, ó, eu vou falando com vocês e vou lembrando, tá? Porque isso já faz um bom tempo, né? Eu era jovem na época. Aí, que a ginecologista falou pra gente assim, ó, Érica, você é incompatível com seu marido e ainda fez uma brincadeira dessa forma. A única solução para você ser mãe e seu marido ser pai é você casar com outro homem e ele casar com outra mulher. Meu marido ficou tão chateado e meu marido queria até processar essa ginecologista. Eu nem lembro mais quem é ela, não me apeguei, não voltei mais da clínica e isso faz muito tempo, né?
Mas essa ginecologista, ela falou dessa forma pra gente. E ela tinha dado uma esperança pra gente, falando assim que ela mesma faria como se fosse um esquema lá, ela não explicou muito bem como que funcionaria, que ela ia tentar me ajudar a ser mãe, que ela faria esse procedimento na própria clínica dela e que e depois quando eu falei pra ela sobre esse procedimento que ela tinha falado, ela falou pra mim assim que não tinha falado nada disso, que eu entendi errado e que ela me encaminharia para uma fertilização que ela conhece um cara lá e ela indicaria ele. Foi aí que quando perto dos 24 anos eu fui lá numa outra clínica. Aliás, foi a clínica onde eu fiz minha fertilização, tá? Com 38 anos, com 24 anos eu tinha ido lá, participado de uma reunião, tudo bonitinho. E aí eu não quis dar continuidade porque o meu marido, ele não demonstrava muita vontade em ser pai, sabe? Eu não sei o que passava pela cabeça dele, ele não conversava muito sobre isso. E eu estava muito empolgada e ele não estava muito, aí eu pensei, eu não vou dar continuidade. Se ele não quer ser pai, é, talvez não agora, não sei, eu não quero forçar. Então eu acabei não dando continuidade. E eu tinha me inscrito, sem avisar pra ele, eu tinha me inscrito numa escola que fazia, não era fertilização, era inseminação. E eles me ligaram, falaram pra mim assim que se eu pagasse só a medicação, que era super barato, assim, perto do processo de fertilização, eu poderia fazer três tentativas, né? E eu tentei na época até falar pra ele, mas eu comecei como que eu posso falar? Eu comecei a me resguardar, eu comecei a ficar muito mais quieta, não queria muito mais conversar sobre isso, então eu acabei não dando continuidade, né? E isso se passou o tempo, com o exame de rotina, acho que quando eu tinha lá para meus 27 anos, eu acabei voltando com o doutor Estevam, mas eu tava com o meu convênio, falei assim, vou passar lá no doutor Estevam, né? E ele pegou e me deu um encaminhamento de novo e falou assim, Erika, tenta de novo esse encaminhamento. Eu deixei esse encaminhamento, foi ali no posto de saúde, na UBS ali em Pirituba, eu esqueci o nome da UBS, mas esse posto de saúde me deixou marcada, esse deixou marcada porque quando eu entreguei a minha fichinha lá pra entrar na fila, pra fazer infertilização pela Pérola Byton, eu teria que ir numa outra sala para poder marcar uns exames e voltar lá para poder pegar esse protocolo, né? Eu fiz isso, eu deixei lá a fichinha, quando eu fui para outra sala e voltei, ela estava falando de mim, ela estava falando assim que uma moça com frescura querendo ser mãe, tirando a oportunidade de outras mulheres em ser mãe. E aquilo ali me deixou tão chateada, gente, mas tão chateada que eu saí de lá até chorando. Mas. E aí eu desisti. Falei assim, sabe uma coisa? Nem, nem as enfermeiras aqui desse posto de saúde, é Pereira Barreto, posto de saúde Pereira Barreto, deu confiança, né? Mulheres cruéis, sabe? A gente já tava sensível. E aí eu peguei e deixei pra lá, tá? Essa história de ser mãe. Aí passou, gente. Eu deixei pra lá, não me importei mais. Aí o que eu fiz? Eu via mulher grávida, atravessava até a rua, queria distância de mulher grávida, não me envolvia com criança. E aí quando foi em 2007, eu fui chamada para trabalhar fazer uma fiscalização em creche da prefeitura. E aí eu fiquei assim, meio assim, o serviço era muito bom, porque era meu ramo, mas tinha que ter contato com criança e eu não gostava de ter contato mais com criança. Eu realmente não queria, já que eu não queria ser mãe, eu não ia ser mãe, eu não queria mais contato com criança, eu não tinha nenhum amigo que tinha criança, todos meus amigos, nenhum tinha filhos. Eu pensei muito, muito em relação a esse trabalho. E já veio na minha mente de novo, né? Será que eu posso ser mãe? Né? Será que eu poderia ser mãe? Aí eu entrei em contato com o médico, no particular, um doutor Totiro lá, né? E eu falei pra ele assim, doutor, não tenho mais libido sexual, não tenho mais vontade
eu não posso ser mãe também, eu não sei se eu tenho algum problema, pelo menos o exame diz que eu não tenho problema algum. O que eu poderia fazer? Ele falou assim, olha, a gente poderia fazer um tratamento. Não, minto, gente, desculpa. Essa clínica, exatamente essa clínica que eu passei com esse médico, eu fui chamada para trabalhar nessa clínica. E eu tinha relatado todas essas coisas para ele, e aí na semana seguinte, foi uma coincidência, eu fui trabalhar nessa clínica para atender lá. E aí eu fui antiética. Eu coloquei o meu nome no computador lá para me puxar o meu prontuário, e aí eu li o que o médico tinha escrito lá. Ele tinha escrito que ele ia passar tal coisa pra mim, que ele ia passar clomide, ele passou as informações do que ele ia ser feito. Aí eu pensei assim, gente, eu vou atender aqui e eu não vou passar com esse ginecologista mais, né? Porque eu acho que ia ficar meio esquisito eu trabalhando e ele ser meu ginecologista. Eu falei assim, não vou passar mais com ele, então eu vou ver o que tá escrito aqui. E aí eu vi lá, gente, e eu fui fazer isso. Eu fiz o tratamento de clomide sem acompanhamento médico. Eu passei muito mal, fiquei péssima, fiquei inchada, minha menstruação ficou toda desregulada. Aí eu entrei em contato com esse médico online pra falar com ele. Foi bem na época da pandemia, tá? Que começou a pandemia. Eu entrei em contato com esse médico online e falei pra ele, olha, eu fiz um tratamento de clomídia por conta própria, expliquei pra ele tudo, não falei que eu tinha visto o prontuário que ele ia passar pra mim, que ele também nem lembrava quem eu era. E aí eu expliquei pra ele, gente, e é, eu expliquei pra ele tudo bonitinho que aconteceu, e aí ele pegou e falou pra me fazer uma transvaginal. Tava cheio de cisto. Tava com muito cisto, eu fiquei super preocupada, ele chamou minha atenção, e aí eu falei, pronto, agora, porque acho que eu tive muita ovulação. Aí eu falei assim, pronto, agora eu lasquei com tudo, né? Agora deu errado. E aí, mulheradas e homens também. Eu comecei a trabalhar, tendo contato com criança, meu marido começou a ter contato com criança e eu acho que aquilo ali foi aflorando no coração dele. E ele começava a falar assim pra mim assim, nossa, Erika, quando eu vejo aquele monte de criançada, dá vontade de abaixar assim e falar, vem me abraçar, abraça o tio. E começou a fazer comentários dessa forma, né? E eu, na minha cabeça, eu não quero mais ser mãe mesmo. Eu não tinha nenhuma vontade de ser mãe com 40 anos de idade. E esse era um pensamento que eu tinha desde nova. Eu sempre quis ser mãe nova. Queria ser mãe com 17, 18, 19 anos. Era a minha vontade. E eu nunca quis ser mãe com 40, então eu já tinha desistido dessa ideia. Até então eu já tava com mais de 30, né? Então, mulherada, com esses comentários do meu marido, um dia eu conversando com o meu irmão, ele falou pra mim assim, Erika, por que você não faz uma fertilização? Por que você não seja mãe primeiro que eu? Porque eu também vou fazer uma fertilização, minha esposa vai fazer uma fertilização. É, E aí foi mais ou menos isso. Resumindo o assunto, foi bem isso que ele falou. Ele plantou essa semente na gente. E eu muito segura. E eu peguei e fui. Meu marido falou assim, vamos tentar? Agora você tá com quase 40, né? Nós mulheres temos validade. Então vamos tentar. Foi aí, gente, depois de 20 anos, com 19, eu já tava com 20 anos não, né? 19 anos, né? Eu tava com 38 anos quando eu comecei a fazer meu tratamento de fertilização, né? E aí agora eu vou contar pra vocês como foi esse tratamento de fertilização. Espero que vocês tenham gostado da história, porque foi um resumo de uma história longa, uma história difícil de contar, que até hoje eu me emociono. Mas é isso. Já me emocionei. Então vamos pro próximo vídeo. Um beijo pra vocês.